pessoal, começa agora mais um Ensina Pet e a aula de hoje será introdutória de limites. Então, o que faz o limite? Ele analisa o comportamento de uma função quando essa função se aproxima de um determinado ponto. Por exemplo, um limite de um f de x qualquer é igual a L quando esse x tende a C, ou seja, o limite de f de x ele tende a L quando x tende a C. Um exemplo prático seria esse. Vamos pegar um f de x igual a x mais 4. O limite dessa função f de x, quando x tende a 2, é igual a 6. Ou seja, quando x tende a 2, a função f de x ela se aproxima do ponto 6. Vamos ver isso em gráfico, como que ele fica. A função f de x igual a x mais 4, ela apresenta o gráfico mais ou menos assim. Vou fazer de uma outra cor para ser mais fácil de visualizar. Então, o gráfico dessa função aqui, ele é mais ou menos isso daqui. Então, quando x se aproxima de 2, ou seja, para valores tipo 1,999 infinitos 9 ou 2,0001 e por aí vai. Ou seja, quando o x ele se aproxima de 2, mas não é 2, a função ela vai se aproximar de 6, mas não vai ser 6. Ela se aproxima desse ponto, ó, ela se aproxima desse ponto aqui, ó. Ponto 2, 6. Mas ela nunca vai ser esse ponto 2, 6. Ela vai pegar esses pontinhos aqui assim do lado, você tá vendo? Que a caneta é meio grossa. E então a função se comporta dessa forma, se aproxima do ponto 2, 6, quando x se aproxima de 2. Então, assim, o limite ele tem dois teoremas importantes. Primeiro, para funções polinomiais. E assim, para funções polinomiais, a forma de resolver o seu limite é simplesmente substituindo o valor de x na função. Por exemplo, nós temos aqui um limite de uma função x ao cubo mais 2x com x tendendo igual a 1. Para resolver esse limite, o que eu vou fazer simplesmente? Só vou substituir o 1 no valor de x. Então, aqui fica 1 e aqui fica 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, isso aqui, somando, fica igual a 3. Então, essa é a resolução de um limite de uma função polinomial. É simplesmente substituir o valor de x na função. Agora, o segundo teorema é para funções racionais. Então, assim, ele pode ser resolvido também pelo método da substituição. Porém, é somente quando o denominador for diferente de zero. Por exemplo, limite de x tendendo a 2 de uma função x ao quadrado com x mais 2. Isso aqui embaixo, eu substituo por 2, fica 2 ao quadrado, 2 mais 2. Isso aqui é diferente de zero, então fica 4 sobre 4, que é igual a 1. Eu simplesmente substituí. Agora, e se a função racional for desse tipo aqui, ó? Limite de uma função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Como que eu vou resolver? Se eu for substituir, olha o que vai virar. Vai ficar aqui
1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Isso aqui é igual a zero. Então, eu não posso resolver dessa forma. O que eu tenho que fazer, então? Eu vou ter que fazer uma manipulação algébrica dessa função para que eu consiga excluir algum dos denominadores de baixo. Nesse caso aqui, ó, vou fazer aqui embaixo para vocês verem. Limite de x tendendo a 1. Aqui, ó, esse x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1, que são as raízes da função, sobre x menos 1. Tá vendo? Eu fiz uma manipulação algébrica disso daqui para isso daqui. E assim, abrindo isso daqui, eu consegui achar um termo que tem em comum embaixo. Isso aqui eu divido por isso, dá 1, e aqui dá 1, então fica somente x mais 1, ou seja, eu transformei numa função polinomial. E dessa forma, eu consigo usar o quê? O método da substituição. Então, esse limite, ele é igual a 2. E é isso, pessoal. Muito obrigada.